Hoje em dia já não existem grandes dúvidas que o treino com prática com variabilidade produz melhores efeitos em termos de aprendizagem motora do que o treino em prática constante, em que se faz um processo de repetição ou se solicita aos atletas um processo de repetição por repetição. Hoje vamos abordar o contexto de variabilidade e interferência contextual. Variar é de facto melhor, produz uma melhor capacidade de adaptação, porém há que dar aqui alguma estrutura aos treinos com interferência contextual para que não se fique com a noção errada ou mal interpretada de que tudo é possível ser variado de uma forma quase que aleatória. Então temos aqui duas questões. A primeira é o que variar, o que é que pode e é lícito de ser variado em situação de treino. A minha sugestão é que se variem fontes que sofram alteração durante a competição. O que não se altera, se calhar não faz muito sentido estar a variar. E a segunda questão, que tem a ver com uma metodologia que vem dentro deste conceito de interferência contextual, é como variar. Em relação à primeira questão, que é o que variar, nós temos 4 fontes de variação. Temos as questões espaciais, nas suas dimensões físicas, temos as questões instrumentais, variar, por exemplo, as raquetes que um tenista está a utilizar para treinar ou as bolas de rugby que os jogadores usam durante a sua prática. Depois temos as questões de tempo. É possível manipular o tempo para, por exemplo, acelerar os processos de tomada de decisão. E, por último, é também possível variar as relações humanas, as questões da superioridade e da inferioridade numérica entre os jogadores, adversários e atletas. Hoje vamos nos focar apenas e só nestas questões de espaço. O que é que pode ser variado no espaço? Ora, o espaço pode-se variar, por exemplo, ângulos ao objetivo, como está demonstrado nesta figura, não fazer os remates sempre da mesma posição, mas ir variando os ângulos em relação ao objetivo. Isto é obviamente extensível a outras modalidades, como seja, por exemplo, os ângulos de lançamento no basquetebol, os ângulos de remate no voleibol. Tudo que tenha um objetivo claro e definido, é possível variar os ângulos de aproximação a esse objetivo. Depois também podem ser variadas as distâncias. As distâncias, por exemplo, condições iniciais numa situação de 1 contra 1 no futebol, em que se pode começar a uma distância, vamos imaginar, de 15 metros e depois passar para uma distância, diminuir essa distância entre o portador da bola e o seu defesa para 10 metros. A questão que se coloca aqui é, para além do que variar, podemos variar ângulos, podemos variar distâncias, é como é que isto pode ser variável, ou variado, se assim o entendermos, numa perspectiva de ir adicionando cada vez mais variabilidade à prática. Existe uma proposta metodológica muito engraçada que eu vou tentar ilustrar aqui com o exemplo de um pontapé aos postos no rugby. Então o que é que temos? Temos 3 condições diferentes. Temos a condição A, a condição B e a condição C, e a diferença entre elas tem a ver, lá está, com o ângulo ao objetivo. O A está mais ao lado direito da perspectiva do ajustador, o B exatamente ao centro dos postos e o C do lado esquerdo do ajustador. Então, nós podemos dividir esta prática por uma prática por blocos, uma prática por séries ou uma prática variada ao acaso. Isto num crescente de variabilidade na perspectiva da interferência contextual. Assim, se tivermos uma prática por blocos, o que é que acontece? Os praticantes vão chutar aos postos, por exemplo, na condição A fazem 5 remates, na condição B, depois passam para a condição B onde fazem mais 5 remates, depois passam para a condição C onde farão mais 5 remates e, se necessário for, voltarão ao início. A lógica dos blocos é que altera-se as condições de prática de X em X repetições. Vamos dizer assim que dentro da interferência contextual é onde existe menos variabilidade. De seguida, podemos ter uma prática variada por séries, em que existem as 3 condições e a cada repetição, numa sequência lógica e previsível, o praticante o ajustador vai remontando na condição A, depois passa para a B, depois passa para a C, depois regressa à condição A, B, C e assim sucessivamente até completar o número de remates aos postos, de chutes aos postos que estavam, digamos que, planeados para essa sessão de treino. Esta situação de prática variada por séries tem um bocadinho mais de variabilidade do que a prática anterior de variação por blocos. Porquê? Porque em cada situação, em cada ensaio, estamos a alterar as condições de prática. Por fim,
temos aquela onde existe mais variabilidade, que é a prática variada ao acaso. O estudador começou na C, depois passou para A, repetiu duas na B, depois passou para a C, para A, de uma forma completamente aleatória, mas sempre seguindo a lógica de a quantidade, o volume de remates que são feitos, o volume de pontapés aos postos que são feitos neste treino são exatamente os mesmos. Então, temos assim três condições com um crescendo de variabilidade: a prática variada por blocos, a prática variada por séries e a prática variada ao acaso. Tudo isto manipulando questões espaciais, como seja, por exemplo, o ângulo onde é feito o pontapé aos postos. No fundo, o que é que estas questões vão promover? Quais é que são as vantagens e desvantagens de uma abordagem desta natureza? Primeiro, promove uma maior capacidade de adaptação em termos perceptivo-motores do praticante. Ao estarmos a promover diferentes condições de prática, o que estamos a solicitar ao atleta é que ele se adapte a essas variações, que no fundo são variações que ele possivelmente irá encontrar em situação de jogo. Agora, há o reverso da medalha. Nós temos que ter presente que, ao estarmos a promover variabilidade prática na situação de treino, em treino vai haver mais erro. Okay? O atleta vai falar, neste caso específico do pontapé aos postos, possivelmente vai falhar mais remates aos postos em situação de treino. Por outro lado, aquilo que a literatura nos diz e aquilo que as investigações têm vindo a ser feitas neste âmbito revelam é que há uma melhor aprendizagem. Ou seja, por se promover adaptação, por haver mais erro e, consequentemente, um aumento da quantidade de feedback que o praticante vai recebendo, isso irá promover uma melhor aprendizagem e ele estará melhor preparado para fazer face à alteração das condições contextuais em momentos de competição. As referências para este vídeo estão aqui expressas. Um paper já de 1983 do Lee e do McGill. Depois, mais tarde, um capítulo do Carl Newell e dos seus colegas num livro que foi lançado pelo Keith David, Simon Bennett e o Carl Newell. E ainda mais tarde fizemos um resumo destas questões da variabilidade com a interferência contextual num capítulo do livro que editámos pelas edições da FMH. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo.